Ser o áudio fiéis à palavra, a importância da esperança com Deus. A confiança de Davi não era sem causa. Nos lugares comuns da sua vida, ele havia desenvolvido um relacionamento sincero com Deus. E ali teve experiências que fortaleceram sua fé e dependência do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versos 33 e 36. Muito se fala sobre o fato de Deus agir ou não em nossas vidas. A verdade é que se colocássemos um microfone na mão dos cristãos, como já falei, sincero, dessa nação, nos surpreenderíamos pelo fato com feitos de Deus entre seu povo. Essa precipitação da maioria de nós, queremos sempre começar grandes, voltando para os jogadores de futebol, antes de ser profissional e atuar em grande clube de série, Campeonato Brasileiro, eles precisam jogar nas categorias de base. Precisamos passar por cada divisão até amadurecer e estar a ponto de grandes jogos. Assim é conosco, irmãos. Precisamos começar com pequenos milagres e, consequentemente, estaremos prontos para grande desafio. A confiança de Deus. No início da nossa vida com Cristo, nós ouvimos pessoas dizerem: logo que eu me converti, eu tinha tanto desejo de servir Cristo, agora com o passar do tempo essa motivação acabou. Não. Confesso que na época que eu ouvi essa palavra, fiquei bastante assustado. Mas hoje sabemos que é desculpa apenas, desculpa fiada. A experiência de Davi no começo eram os fundamentos necessários para aquele momento decisivo em sua vida. Não espere que Deus lhe promova antes que você amadureça. 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Acumule experiência e guarde-as bem no registro da sua fé. Quando os desafios vierem e você recorrer ao passado, vai perceber que Deus agiu antes e age depois. Foi o que fez com Davi, fiéis à palavra. Davi e Golias nos ensinam que a experiência de fé do passado deve ser guardada em um lugar especial do nosso coração. As orações de fé, o jejum, as vigílias, cada um desses elementos e suas respostas deve fazer parte da nossa memória. Pois quando for necessário, traremos eles em nossa memória. Lute o que Deus te deu. Lute. Dê valor à missão que Ele lhe confiou. Servas de Deus. Quando por fim as pessoas resolvem nos apoiar, já percebeu que na maioria das vezes elas querem que sigamos o plano delas. Primeiro elas não acreditam em nós. E quando resolvem acreditar, querem mudar o planejamento. Foi isso que Saul fez com Davi. Depois de muitas relutâncias, finalmente o rei concordou, mas antes da luta deu ao jovem pastor a sua armadura. Nem cabia nele, não aguentava nem carregar a armadura. 1 Samuel capítulo 17, verso 38 e 40. Mas foi um problema. Davi não conseguia se mexer com aquilo, muito menos lutar. A única coisa que ele faria bem com a armadura de Saul seria morrer. O que ele fez então, fiéis à palavra? Tirou a armadura do rei com muita personalidade, rejeitou a sugestão da maior autoridade da sua nação, que era o rei Saul, e fez aquilo que estava acostumado a fazer. Não precisamos mudar tudo em nossas vidas, fiéis à palavra, para chegar ao próximo nível daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tudo o que precisamos fazer é seguir a direção de Deus, tal como estamos acostumados. Ao enfrentar Golias, Davi nos ensina que nem tudo deve ser remodelado, desfeito. Pelo contrário, há um grande poder na simplicidade e na constância fundamental no relacionamento com o Pai, Deus. A vida espiritual, já vimos que a percepção que Davi tem das coisas é extremamente diferenciada. Enquanto todos tinham medo, ele via uma afronta a Deus.
Quando todos tremiam, ele enxergava uma oportunidade. Viu, fiéis à palavra? Como devemos perseverar? Pois bem, isso era o fruto de sua apurada visão espiritual. A incredulidade dos soldados de Israel e de Saul não lhe dava condições para enxergar além e conseguir lutar com o gigante e chegar à vitória. Davi, por outro lado, enxergava com os olhos espirituais. Enquanto Golias o amaldiçoava por seus deuses de madeira e de barro, Davi lhe responde profeticamente, declarando que irá acontecer o que ele por causa do poder, irá acontecer com ele por causa do poder de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versos 45 e 47. Tal como o filho de Jessé falou, aconteceu. Golias foi derrotado. Antes de lutar, ele sabia que venceria, fiéis, por todos os fatores anotados anteriormente, e fez questão de declarar pela fé, no momento certo, qual o final do gigante. Davi e Golias nos ensinam que a nossa visão não pode ser limitada no que é visível, palpável, visto. Precisamos ter sensibilidade espiritual aprimorada de forma que, ao lidar com grandes desafios, sejamos capazes de enxergar o que há lá do outro lado. Não precisa ser complicado não, fiéis. Eu não sei você, mas às vezes eu acho que o cristianismo em nossos dias está muito complicado. Não é o estilo de vida ensinado por Jesus. Simples, prático, cheio de resultados visíveis, direto ao ponto e amor ao próximo. Está mais parecido com o sistema legalista dos fariseus da época, cheios de detalhes tão minuciosos que mais distanciavam as pessoas de Deus do que se aproximava. Igrejas que submetem seus fiéis a disciplina, a não pode isso, a não pode aquilo, não é o que Deus prega. Davi precisou lidar com isso e vimos o que ele fez, rejeitando a complicada armadura de Saul. Simples, não precisa ser vulgar, na maioria das vezes é efetivo. O futuro rei de Israel enfrentou os maiores desafios da sua vida, igual você enfrenta seus desafios até aquele momento com as roupas e ferramentas do seu trabalho diário. Ele não se vestiu de um personagem, não mudou de voz, nada. Absolutamente nada de diferente ele fez. Ele simplesmente pegou o que lhe era diariamente comum, com a seta e a pedra, caçava. Muitas vezes desprezamos as ferramentas comuns do nosso dia a dia, porque o cristianismo pregado na maioria dos nossos púlpitos já determinou o estereótipo válido. Ele é deturpado, ele é acrescentado e atirado os versículos da Bíblia. Isto é, o que Deus usa e faz, é o que Deus não usa e não faz. Com isso, a igreja em nossa nação tem conseguido limitar o potencial dos nossos cristãos em apenas iluminados. Consegue se destacar da multidão. Davi nos ensina que simples estilingue e uma pedra pode mudar o rumo da história de uma nação, da sua vida, quando quem as está utilizando é comprometido servo do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, versos 49 e 50. Fiéis à palavra, Deus não é tão complicado assim como pregam. Não. Por isso eu lhe encorajo a prestar atenção, fiel à palavra, servos do Senhor. Atenção às pequenas coisas que você utiliza diariamente. Elas podem ser um poderoso canal de transformação em sua vida. A repercussão da batalha entre Davi e Golias, ao derrotar Golias, Davi mostrou ao povo de Israel que era possível voltar a vencer com a ajuda de Deus. Você também vence de mãos dadas com Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 51. Desde que Saul havia sido rejeitado pelo Senhor, as campanhas militares eram todas fracassadas. Os filisteus assolavam a nação, elevavam o melhor de Israel, inclusive a confiança de Deus. A atitude de Davi não mudou apenas sua vida, mas a vida de seu povo, sua nação. Isso ainda é possível.
Se queremos ter uma família melhor, uma igreja melhor, cidade, estado ou nação melhor, precisamos melhorar as nossas atitudes. Precisamos confiar mais no nosso Deus, o nosso Criador, e nos colocar como intercessores e guerreiros na batalha que Ele nos trava, na batalha que Ele nos confia. Devemos abandonar o lugar de espectadores e assumir o papel de soldado em frente à disputa. Só assim, de maneira ativa, é que viveremos um futuro melhor e desfrutaremos do melhor de Deus para nossas vidas. A vitória de Davi, fiéis à palavra, sobre Golias, nos mostra que tudo é possível ao que se crê na vida. Se persevere, se lute para conseguir. Orações movem montanhas. Se formos capazes de desenvolver um relacionamento saudável com o Pai, no lugar comum da nossa vida, grandes coisas nos esperam no futuro. Persevere, ore, vigie. O dia a dia do filho de Jessé, o Davi, era de um israelita comum, com suas tarefas, obrigações, mas foi exatamente ali, nesse lugar ordinário, que o Senhor o capacitou para o extraordinário. Viu, servos do Senhor? A minha oração é que o Senhor, nosso Deus, encontre em nós tal disposição e devoção sincera, que dia após dia, fiéis à palavra, sejamos impactados por ser cuidado, por seu cuidado e amor, na busca pela revelação da sua glória. Não se esqueçam dessa palavra que Deus está dirigindo a vocês, através desses servos fiéis. Como derrotar um gigante, o exemplo de Davi. Você consegue derrotar o gigante no seu dia a dia? Gigante que eu digo, não é o filisteu lá que Davi derrotou, são os problemas dia a dia, os problemas gigantescos. Quando Davi lutou contra Golias, a voz do gigante explodiu em todo o vale. Eu afronto os exércitos de Israel, dê-me um homem para que possamos lutar juntos, disse o gigante. Golias tinha sido a emissão do seu desafio, todas as manhãs e todas as noites, durante 40 dias. Não é de admirar que os exércitos de Israel foram consternados e tiveram muito medo. Em cerca de 9 pés e 6 polegadas, 290 centímetros de altura, o gigante foi provavelmente quase 2 vezes mais alto que qualquer outro homem do exército filisteu. Não há dúvida de que ele teria sido a perspectiva intimidamente e amedrontante do inimigo. Pode se relacionar com o seu sentimento. Talvez você tenha um grande gigante na sua vida, que é um desafio para você. O orgulho gigante, o desânimo gigante, a irritação gigante, a inveja, a concupiscência, esses podem pairar em você, fiéis à palavra, e parecer invencível. Davi mostrou-nos o caminho certo para reagir quando confrontado com o seu gigante. Sua atitude quando ele conheceu essa oposição era: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele estava incrédulo que qualquer um poderia pensar que eles poderiam assumir um exército liderado por Deus. Você também pode contar-se um soldado do exército de Deus vivo. Esses gigantes não têm direito a qualquer poder sobre nós. Davi era determinado, fiéis à palavra. Acreditava em Deus vivo de Israel, que ele iria salvar qualquer um, e lutou em seu nome. A fé de Davi foi tão forte que ele se ofereceu para ir a si mesmo e lutar com os filisteus, mesmo Saul não confiando, não acreditando e até zombando às vezes. Ele era apenas um jovem pastor, como já falei, sem experiência de batalha alguma. Ele era um caçador simplesmente, com uma seta.
Golias era um homem endurecido pelas batalhas de guerra, desde a sua juventude, mas o que não significava nada para Davi. Ele não quis ouvir as palavras de dúvida de quem tentou persuadi-lo. Você é louco? Vai lutar contra o gigante? Não. O teu servo matou tanto o leão e o urso, e o incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo, ele insistiu, ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Deus é todo poderoso. Davi simplesmente acreditava. Acredite na derrota dos teus gigantes, fiéis à palavra e servas de Deus. O gigante formidável era como nada para ele, em comparação ao que Deus era capaz de fazer. Esse poder de força são totalmente disponível para você. Quando seus desafios gigantes desafiam você no dia a dia. Acredite em Deus. Vá a Ele, ore, pede força. E Ele lhe dará tudo o que você precisa para negar o pecado, a superar seus sentimentos, permanecer firme, sem ceder ao pecado. Quando encontramos esses inimigos, quando somos tentados de inveja ou desânimo, por exemplo, não estamos sozinhos. Temos o Deus vivo ao nosso lado. Servos do Senhor, fiéis à palavra. A batalha em nome do Senhor. A próxima vez que Golias emitiu o seu desafio, Davi levou sua vara em uma mão e sua tira de couro em outra. Tira de couro aquela seta. Então, com plena fé do Deus vivo, ele deu um passo adiante para atender o filisteu. Quando ele viu que Davi tinha nenhum soldado, mas apenas um garoto sem roupas de batalha, franzino, Golias amaldiçoou pelos seus deuses, mas Davi não se abalou. Tu vens a mim com essa espada, pirralho, com uma lança e com dardo? Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nesse dia o Senhor te entregará na minha mão. Que toda a terra saiba que há Deus em Israel. A pedra de Davi atirou em Golias, foi direto na sua testa e ele caiu no chão imediatamente. O grande gigante que havia aterrorizado o exército de Israel tinha morrido nas mãos de um jovem inexperiente por causa da sua fé no poder de Deus, onde há poder do Deus misericordioso. Esta fé viva provou, sem sombra de dúvida, que havia um Deus vivo em Israel. Gigantes, fiéis à palavra dos dias de hoje, por repetidos ataques contra gigantes em sua vida, servas de Deus, fiéis à palavra, com fé e perseverança, você também vai experimentar que você pode se manter firme. Não há necessidade de se sentir fraco, de fraquejar e enfraquecer na fé, ou que você é incapaz de resistir aos desafios, às provações, às privações nessa vida. O Deus que garantiu a vitória para Davi também irá fazê-lo para você. Você não vai mais se atormentar. O orgulho, a inveja. Estou farto de você para sempre. Luxúria. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nesses dias o Senhor te entregará na minha mão. Ele diz em Samuel que Davi correu em direção ao seu inimigo. Ele não se acovardou ou se preocupou. Ele sabia qual era o resultado. Deus estava com ele. Quando temos uma fé tão viva, fiéis à palavra, eficaz no que Deus é capaz para fazer em nossas próprias vidas, nós temos as mesmas possibilidades. Nós temos o mesmo Deus. Nós também podemos ser exemplos do que Ele é capaz de realizar para aqueles que confiam em seu poder de viver. Acredite, servas do Senhor. Resista. Não dê ouvidos aos seus sentimentos, aos comichão do demônio. Você não tem que ceder às tentações. Graças a Deus que o poder que está disponível nos dias de Davi é tão forte como hoje. Quando você olhar para o futuro, você não precisa temer momentos de tentações. Como um soldado do exército do Deus vivo, você pode contar-lhes como as batalhas que já ganhou, já travou e venceu.
O dia virá quando os gigantes que você vê em sua vida terão desaparecido para sempre. Pela sua fé, pela nossa fé, podemos provar que ainda é um todo-poderoso Deus de Israel. Os 3 segredos de Davi. Finalizando essa pregação, fiéis à palavra. Vamos ver quais eram os segredos de Davi. 3 pelo menos, eu vou citar a vocês. No capítulo 17 de 1 Samuel, relata como Davi derrotou Golias. Uma pedra, isso já citei, né? O primeiro segredo de Davi se encontra em Samuel capítulo 17, 34, 35 e 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele o feria. Ele livrei-a de sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e eu feria e eu matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi tinha experiência com Deus. Esse é o grande segredo de suas vitórias. Quando o rei Saul disse que ele era muito jovem para enfrentar o gigante, Davi respondeu ao rei fazendo menção de suas experiências com Deus. Deus deu vitória a Davi quando esse matou o leão, né? Antes de matar o gigante, ele matou um leão e um urso, Davi, e livrou as ovelhas de suas garras. Isso nos ensina que através de nossas experiências com Deus, servas de Deus, passamos a ter certeza que possa levantar muitos grandes gigantes contra nossas vidas, mas vamos vencê-los, porque o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que fortalece a nossa fé é saber que o Deus que lá atrás nos deu muitos livramentos e vitórias, não nos abandonará jamais, mas com certeza Ele mais uma vez vai nos dar vitória. Seja qual for o seu gigante, desemprego, perseguição, pandemia, angústia, solidão, medo e muitos outros, não poderá te matar, fazer a desistir da fé e nem destruir seus sonhos, servas do Senhor. Basta você se lembrar das experiências com Deus e saber que Ele sempre será com você, fiéis à palavra. O segundo segredo de Davi era que ele não confiava nas forças de seus braços, mas sabia que o segredo de sua vitória vinha do Senhor. No verso de Samuel, capítulo 38, 39, aliás, versos 38 e 39, capítulo 17, o rei Saul tenta vestir a armadura em Davi, mas não consegue usá-la e tira ela de sobre si. Isso nos ensina, servos de Deus, que para vencer uma batalha em nossas vidas, não é com artifícios humanos, pois esses artifícios de nada vai adiantar. Não precisamos de armas carnais, mas sim de armas espirituais, que são poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 4, para que possamos vencer os gigantes, fiéis a palavras e servos de Deus, servas de Deus, que se levantam contra nossas vidas, temos que reconhecer que somente Jesus pode conceder a vitória, pois sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele, na peleja, a vitória é certa. Com Ele todos os gigantes caem por terra. Com eles vamos cantar o hino da vitória, a glória de Deus, a vitória com sabor de mel. Terceiro segredo, fiéis à palavra e servos do Senhor. Terceiro segredo de Davi, o nome do Senhor dos Exércitos. Veja, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Vejam, fiéis à palavra. É no nome de Jesus, ele é o Senhor dos exércitos que Deus a vitória a Davi, ou deu vitória a Davi contra o gigante. Golias era um guerreiro com muitas experiências em guerra, com espada, lança na mão e com escudo. Davi só tinha uma pedrinha e uma funda. Pela lógica humana, era impossível Davi vencer a essa batalha. Mas Davi tinha uma arma poderosa na manga. Sim, uma arma que Golias não conhecia. E essa arma era o nome do Senhor dos exércitos. E contra essa arma ninguém poderia vencer Davi. Você que está ouvindo essa palavra, fiéis e serva do Senhor, essa mensagem eu quero te dizer a você, que você, como Davi, pode usar o nome do Senhor, Jesus, para vencer suas batalhas, para derrotar seus gigantes do dia a dia. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, não deixe de usar o nome dele, pois aí está o segredo da sua vitória, o precioso nome de Jesus. Jesus disse a você, fiéis e servas do Senhor, em João capítulo 14, verso 13, que tudo o que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu querido irmão e minha querida irmã, fiéis à palavra e servos do Senhor, não desista de sua batalha, não deixe que o gigante da vida venha te parar na caminhada, mas faça como Davi, que tinha esperança com Deus, que confiava somente no Deus que ele servia, e sabia que o nome do Senhor dos exércitos era a garantia da sua vitória, e com certeza você vai vencer, e todos verão que há um grande Deus na sua vida. Medite nessa pregação desse fiel de Deus que transmite a palavra com carinho e amor. Fiéis à palavra, meditem essa palavra que o Senhor transmitiu a vocês. Davi é um exemplo, um grande exemplo no dia a dia, no nosso dia a dia, no qual parece mais gigantes para enfrentarmos, muitos gigantes. E se você estiver na fé, se você estiver com Jesus no coração, você vencerá. Porque sem Deus, não somos nada. Não conseguimos vencer o caminho cheio de estreito, cheio de pedras, cheio de tentações, armadilhas do maligno. Sem eles não conseguimos superar e alcançar a verdadeira vitória, estar junto com o Pai na eternidade. E tantos gigantes fiéis à palavra e servos do Senhor. Tem muitas pessoas que acham que os milagres decorrentes de oração é um privilégio vivido por poucos, como se fosse algo exclusivo. Mas pensar assim é um engano, é algo exclusivo sim, de quem ora, quem jejua, quem persevera. O Senhor Jesus Cristo abriu o caminho da oração para todos aqueles que amam a Deus e creem em sua morte e ressurreição. Por isso é que a oração é de vital importância aos nossos pedidos, clamor a Deus. Oração é a solução para dialogarmos com o Pai, falar com o Pai, e através da oração, jejum. O desenvolvimento da humanidade deu ao ser humano o maior alcance de suas habilidades, revoluções e técnicas. Quando ligamos a TV, ouvimos notícias
recente, fica claro que não, a humanidade não está feliz como gostaríamos que estar. Guerras, fomes, pandemia, discórdia, brigas, incredulidade. Estamos cada vez mais perdidos, fiéis à palavra. A grande pergunta, o que fazer? A resposta simples desse servo, dirigida a vocês, fiéis a palavras e serva do Senhor, orar, orar, orar. É simples, mas nem sempre é simples. O simples nos atrai, porque nos tornamos fúteis. Então, se algo não é aparentemente belo e popular, não queremos. A vaidade humana é por pensar assim que não desfrutamos das infinitas possibilidades geradas pelo hábito de orar. As palavras de Jesus Cristo, olha só, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus capítulo 21 e 22, verso. Nos mostra que as possibilidades geradas em nossas vidas pela oração é imensurável, eficaz, simples, mas é preciso desenvolver, fiéis, o hábito de orar. Para isso é preciso desacelerar a vida, abrir mão do controle do dia a dia, que nunca temos tempo a nada. O maravilhoso poder do clamor se manifesta na vida de quem é servo e filho ao mesmo tempo. É necessária a submissão, a confiança, o amor. Tudo que nós precisamos, fiéis à palavra, está ao alcance nosso, a súplica. Mas em nossos dias há muito show cristão, pregação de autoajuda e pouca oração, prosperidade e promessas. Portanto, se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, na sua família, no seu casamento, enfim, se deseja ver tudo ao seu redor mudar, ore! O poder do clamor é ilimitado. Ele é capaz de ir até onde a sua fé alcança. A oração em nossas vidas, fiéis à palavra, por meio do sangue de Jesus na cruz, nós somos justificados. A nossa salvação está em receber a Jesus como Salvador, Senhor e Salvador de nossas vidas. Dessa forma, somos herdeiros da justiça de Deus, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 7. Dito isso, precisamos ter em mente que há poder em nossos momentos de oração. A oração tem um justo, uma justa e poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, verso 16. O poder do clamor de um justificado pelo sangue de Jesus é capaz de resolver qualquer crise, suportar qualquer obstáculo e vencer qualquer tipo de dor. Ao longo dos séculos na igreja, muitos homens e mulheres de Deus têm desfrutado o testemunho de grandes feitos do Senhor. Contudo, não é possível desfrutar tudo isso se não houver oração, fiéis e servas do Senhor. À medida que o tempo passa, os cristãos estão perdendo essa sensibilidade por causa da escassez de tempo a sós com Deus. Vê o que esse servo falou. Por causa da sua escassez de tempo para com Deus que te deu a vida. O pai cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai. Somos muitos, mas produzimos muito poucos fiéis à palavra, em virtude de não conhecermos a linguagem do céu, nem o universo sobrenatural da oração. Não é comum ver crentes simples, cheios de Espírito Santo e grandes e influentes personalidades cristãs vazias. Chamar a atenção dos homens não é o mesmo que atrair a atenção de Deus. O Senhor não vê como homem, Ele sonda o nosso coração, está atento às nossas orações. Sendo assim, se você já é justificado pelo sangue de Cristo, ore, ore. Sua oração é poderosa, ela move montanhas e é eficaz. O poder da concordância da igreja, um outro cenário que os milagres gerados pela oração se manifesta, é a concordância da igreja. Quando o povo de Deus se une em oração, lembre-se que ele falou,
Onde tiver 2 ou mais, estarei presente. Coisas extraordinárias realmente acontecem. Quando um pede um milagre e clama, é um. Quando 50 se unem, são 50. O Senhor Jesus prometeu que quando nos reuníssemos 2 ou 3, como disse ele, que concordássemos acerca de algo em oração, aqui na terra, será ligado no céu. Mateus capítulo 18, versos 18 e 20. Imagine se como a igreja nós orássemos mais pelo fim do tráfico de drogas em nossos países, pelo fim da violência, corrupção, exploração, imagine, se ao invés de discutirmos teologia, sobre o qual o melhor argumento da salvação, ao qual melhor denominação nós orássemos pelas graves questões sociais que afligem o nosso povo. Eu imagino que teríamos um país melhor, mais justo, pacificado, de um povo mais feliz e próspero, se a igreja de uma nação não é capaz de influenciar sua realidade. Precisamos questionar a eficácia desses cristãos. A oração move montanhas. Se você não tem como ajudar o teu irmão com dinheiro, ore, ore, ore. Prática fundamental do casamento, ou no casamento. Deus ama a família. Temos certeza disso por diversos motivos. É algo que fica evidente na própria criação, após Deus criar Adão. O Senhor Deus percebeu que a solidão não era bom, por isso ele criou Eva, alguém semelhante a ele, não igual. Essa era uma relação santa, próspera, até que eles deram ouvidos ao diabo e pecaram contra Deus. Gênesis capítulo 2, verso 18. Quando o casal para de ouvir a voz de Deus através da oração, para de orar, isso é parar de falar com Deus. Eles ficam vulneráveis às outras vozes do além, das trevas. O pai, a mãe, os irmãos, os cunhados, enfim, vozes externas começam a dirigir o lar, que deve ser dirigido pela voz de Deus, o seu Senhor. Sobre isso o apóstolo Paulo recomenda que o casal deve se dedicar à oração. Veja 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. A presença da oração no casamento faz que a família seja alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, não sobre a construção em cima de areia, que desaba. Quando a família ora, todos estão debaixo das bênçãos de Deus. A tentação encontra resistência e o diabo é vencido, é expulso da sua família. Os planos e artimanhas do maligno são frustrados. Tudo isso pelo poder e o hábito de orar. Portanto, se você deseja ter uma família saudável, identificada, estruturada, ore. Reúna todas as pessoas de sua casa, ore. Peça, vigie, jejue. O poder da oração e do jejum. Jejum é abstinência ou privação física, moral, intelectual de alguma coisa que você mais gosta. Ou seja, quando jejuamos, estamos abrindo mão, nos privando de algo que gostamos. De acordo com o Senhor Jesus, há questão na vida que só pode ser vencida pela oração, jejum, juntos. Ver Marcos capítulo 9, verso 29. Na Bíblia há diversos exemplos disso: Moisés, Elias, Ana, mãe de Samuel, Daniel, Neemias, Jesus. Todos eles jejuavam regularmente com o objetivo de vencer os altos desafios da vida. Sendo assim, entendemos que a oração deve ser aliada ao jejum. Essa combinação é determinante em grandes momentos de nossas vidas. Com isso, ao invés de perder o controle ou ser dominado pelo desespero, agonia ou qualquer outro sentimento destruidor que queira afligir sua alma, dê lugar ao jejum, à oração, clame ao seu Pai. Esvazie-se de si mesmo, encha-se de Deus, passe o tempo todo que for necessário em jejum e glória a Deus se manifestará em sua vida de uma maneira abundante. O poder sobrenatural da oração é capaz de mudar qualquer situação, como já falei, ou já vimos. Não importa quão difícil estejam as coisas, Deus é poderoso para responder o nosso clamor e escrever uma nova história. Salmo 107, verso 28 e 30, por exemplo, é marcante em minha vida.
Por diversas vezes em minha adolescência, eu até hoje medito sobre ele. Suas palavras resumem um pouco da trajetória de Israel no deserto. O povo passou por diversas severas aflições, e quando eles achavam que o fim havia chegado, clamavam a Deus, Senhor, e eles os livravam de suas tribulações, de todas elas. Não há possibilidade ou impossibilidade em nossas vidas, ou melhor, não há impossibilidade que o Senhor Deus não seja capaz de resolver. Ele nos ama, Ele te ama, fiéis à palavra, Ele te ama, serva do Senhor. Tem cuidado de nós e prazer em ouvir nossas orações. O Pai é cuidadoso, é ciumento de seus filhos. Quando nós clamamos pedindo socorro, Ele é a nossa ajuda, Ele fortalece as nossas mãos e firma nossos pés para a batalha. Oração possui um poder infinito, fiéis à palavra. Não há como determinar até onde é capaz de ir. Quanto mais íntimo com Deus, mais você dialoga com Deus através da oração, e mais sensível sua voz nos tornamos, mais compreensível se torna a linguagem do céu. O desenvolvimento da prática da oração é algo que está completamente ao nosso alcance. Não há dificuldade, mistério ou complicações. Só depende de você. Portanto, eu encorajo você a orar diariamente, converse com o seu Pai Deus sobre os mais diversos motivos, desejos, projetos, sonhos, mágoas, aflições, sobre tudo aquilo que é importante para você, fiéis à palavra, servos do Senhor. Por fim, gostaria de conhecer sua opinião sobre essa pregação. Medite em ti mesmo, deixe o seu coração falar e coloque em prática tudo que o Senhor destinou a você através das palavras desse servo. Amém? Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho, glória à divindade do Espírito Santo de Deus. Que Deus derrame todas as bênçãos. Eu abençoo a todos vocês, fiéis da palavra, servos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meu ósculo santo, saúdo vocês, fiéis da palavra. Amém?